Eu aprendi muito cedo, na minha infância, a nunca ficar brincando com a possibilidade de estar em perigo. Aquelas brincadeirinhas de ficar pedindo socorro para na hora H não tem nada de importante, né? E eu internalizei muito cedo um cautionary tale, né? Uma historinha de que existia um menino que vivia fazendo isso, né? Sempre dizia, tem um lobo me atacando, tem alguma coisa me atacando, e na hora H era sempre brincadeira. Aí um dia um urso fugiu do zoológico e atacou o menino, aí ele gritou lá e ninguém levou a sério, né? Aí essa é a mensagem, a moral da história que se passava, é que você nunca deveria fazer esse tipo de coisa. E eu absorvi essa advertência muito cedo, inclusive passei até a propagá-la, né? Até mesmo recriminando meus coleguinhas quando faziam isso, que é uma coisa que criança tem uma tendência a querer fazer de fato. Isso por quê? Porque essencialmente quando você faz isso, você banaliza o pedido de socorro, você o torna comum. E se toda hora você está pedindo socorro, significa que não há emergência nenhuma. Daí o conceito de banalização. Eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 12 de maio de 2023 e é esse tema que nós vamos focar na questão de você tentar esvaziar o significado de conceitos, justamente fazendo com que eles sejam muito mais do que eles originalmente são, ou seja, você estendendo os limites da sua significação. Uma definição, é bom lembrar, é literalmente estabelecer um limite no conceito. Então, quando você tem uma palavra que significa alguma coisa, você a define estabelecendo limites. Ela vai significar algumas coisas e não outras. Tanto que as definições, no sentido mais geral, via de regra, utilizam pelo menos 2 graus de definição. Eu já citei esse exemplo em algumas vezes, mas é sempre bom lembrar, né? Qualquer coisa que você coloca, você pega um grupo geral e depois coloca uma coisa mais específica e se quiser definir mais ainda, põe uma mais específica ainda. Como por exemplo, você dizer o que é o Brasil. Ora, qual que é a característica geral? O Brasil é um país, ponto, você delimitou no universo de coisas. Não é uma simples cidade, não é um planeta, não é uma religião, é um país. Tá, mas basta dizer que é um país? Não, tem que definir ainda mais. É um país da América do Sul. Aí se você quiser restringir mais ainda, um país que foi colonizado por Portugal, predominantemente por Portugal. E aí você vai definindo cada vez mais e restringindo cada vez mais o conceito. Qualquer coisa funciona assim. A partir do momento que você faz o movimento contrário, você começa a estender os limites, a palavra vai perdendo o significado. Assim, uma estratégia de banalização é basicamente aquela que visa deliberadamente esvaziar o significado de algo por meio da sua extensão de sentido. Algo que pode ser frequentemente intencional, e para isso eu vou apelar para ninguém menos que Marília Moscovici, ao qual já comentei no vídeo sobre transfobofobia, o xingar a mãe ideológico. E eu vou colocar um trecho de um vídeo dela que tem aqui no YouTube, que vale muito a pena a gente refletir. Então, com a palavra, Marília Moscovici. A questão quando eu falo de tem que acabar a mãe, e a gente pensa, tá bom, então a gente vai simplesmente abolir essa categoria, mas ela existe na sociedade, né? Então como que a gente faz isso? E aí é uma coisa que eu sempre fico pensando, quando tem essa treta da mãe de pet, e que agora virou mãe de planta também, é uma coisa que sempre me chama atenção, e eu fico sempre pensando, mas será que talvez a gente não esteja fazendo justamente o contrário do que a gente deveria fazer? Quer dizer, quando a gente fica brigando pra dizer, olha, mãe de pet não é mãe de verdade, mãe de planta não é mãe de verdade, porque mãe de verdade é isso, porque mãe de verdade é aquilo, porque papapá, talvez seja mais interessante a gente justamente banalizar essa categoria, né? Quer dizer, se tudo for mãe, nada é mãe. Talvez seja mais interessante a gente pensar em banalizar mesmo, né? Então, mãe de pet é mãe, deixa ser, cara. Tipo, entendeu? Quer dizer, justamente porque a construção ideológica permite fazer esses empréstimos. Olha, eu prefiro assim. Ela pelo menos assume qual que é a proposta, justifica e tenta explicar. É melhor do que aqueles que disfarçam suas intenções com outras coisas. E ela está propondo uma estratégia de, em vez de ficar negando a aplicação do conceito de mãe para determinadas coisas,
faz o contrário. Aceita essa atribuição e vai estendendo até que mãe deixe de ser alguma coisa, passa a ser qualquer coisa, então está banalizado, perde o significado. Então tem uma ideia por trás, tem uma estratégia. Eu não vou me deter muito nesse argumento, porque afinal, aqui nesta live 51, nós abordaremos essa temática de maternidade. Se você está vendo esse vídeo aqui hoje mesmo, então espero você ao domingo às 20 horas, Dia das Mães, um excelente dia para discutirmos essa temática. Se você está vendo esse vídeo mais tardiamente, a live está aí acessível. Mas deixando isso de lado, que fique claro que essa temática de banalização é uma estratégia bastante comum. E aí você percebe, por exemplo, por que estão dizendo que um homem que se sente mulher é uma mulher, porque na temática em questão, você utiliza os conceitos de homem e mulher no sentido de sexos para distinguir, para definir a humanidade em dois grandes grupos. Mas se você pega qualquer um que diz que é uma mulher, também é uma mulher, o que acontece? Você está estendendo o sentido e vai estender mais ainda até que deixe de ter significado, até que não faça diferença com aquela entre um sexo e outro, com aquela pretensão de esvaziar completamente a base fisiológica das coisas, que é, de certa forma, o lugar comum em todo esse tipo de abordagem ideológica. Ou seja, você eliminar praticamente a base material e se focar cada vez mais numa questão psicológica, sociológica, cultural, o que termina por remover o seu fundamento estrutural e te leva a uma completa confusão conceitual, te tornando vulnerável a manipuladores em geral. No entanto, é preciso ter em mente que não exatamente a banalização vai nesse sentido, ela pode ir no sentido contrário, no sentido de realmente querer dizer que aquilo ali é tudo aquilo, que é ver uma estratégia que no caso do feminismo vai no sentido contrário, estupro. Tudo passa a ser. Não é apenas aquele ato que antigamente era muito bem caracterizado, com determinadas características de coerção bastante evidentes. Agora passa a ser cada vez mais sutil, até chegar naquela máxima, né, que frequentemente somos lembrados do feminismo radical, que todas as relações heterossexuais, pelo menos, são estupro. Então tem esse outra dimensão também, mas aí entra a questão. De uma certa forma não tem uma certa equivalência entre uma coisa e outra, que seja tudo ou que seja nada, pode ser também. Você pode acabar levando a uma direção onde o treco fica tão banalizado que você já não consegue mais diferenciar um ato indiscutivelmente coercivo de um indiscutivelmente não coercivo, ou pelo menos até onde seja possível estabelecer um limite de discussão. De qualquer modo, todas essas são estratégias de redefinição que vão levar na direção daquilo que eu estou sempre explorando, né, que é a questão da adjetivação. Você tem substantivos, são conceitos que vão sendo alargados, até que em algum grau passam a significar tantas coisas que eles perdem essa capacidade substantiva e eles se tornam adjetivos. É curioso que, por mais que eu tenha falado nisso, tem um detalhe assim, que eu nunca comentei, apesar de que é meio óbvio, mas é bom frisar, né? É que sobre que tipo de adjetivo eles são, né? Porque na verdade você tem vários tipos de adjetivos. Adjetivos compostos são aqueles adjetivos que alteram propriedades específicas, né? Mas aqui no caso mais interessante citar é os adjetivos puros, né? No sentido primitivo, aqueles que não dependem exatamente de outro conceito para se estabelecerem. E curiosamente, esses adjetivos eles são muito parecidos em alguns atributos com os substantivos, a não ser por uma diferença muito clara. Eles são necessariamente abstratos e passíveis de ser aplicados a uma miríade imensa de coisas. É o caso dos adjetivos como belo, como bom, como saboroso, como mal, qualquer coisa nesse sentido. E aí você observa que, via de regra, essa extensão de sentido descaracterizando os substantivos, levando na direção de um tipo de adjetivo, no final das contas vai transformar essa ideia num substantivo muito mais abstrato, com potencial de adjetivação, que no caso, para ficar simples, vai levar infalivelmente a uma reprovação moral. Isso é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Ou seja, o objetivo é estabelecer um longo processo onde você acredite que determinada coisa é simplesmente má,
por arbitrariedade. Algo é ruim, algo é bom, ou algo deve ser desconsiderado, algo deve ser jogado fora. E a ideia que nós temos por aí, para voltar a esse conceito de mãe, é esse, né? Um conceito que tem que ser jogado fora, tem que ser abandonado, porque o conceito em si é ruim. E isso é dito claramente pela referida pensadora aí. Basta você ir lá no canal dela, pegar a playlist, que os vídeos são até curtinhos, até recomendo que você veja, para você entender bem como é que funciona o pensamento ali, né? Mas, de qualquer modo, essa estratégia de banalização, por mais que tenha algumas flutuações, assim, se ela vai no sentido de realmente esvaziar um sentido totalmente daquele conteúdo, ou se é alargar o conteúdo para de fato incluir todo ele, ou se vai exatamente numa transformação de elementos concretos para elementos abstratos, ou se vai no sentido de uma adjetivação cada vez mais pura, ou vai num sentido absolutamente distorcido que acaba voltando a uma substantivação totalmente enviesada. Tudo bem, isso pode ter uma certa complexidade, mas a ideia em si é muito simples. É fazer com que alguma coisa deixe de ter significado. Com que você não consiga mais atribuir um fenômeno a um determinado grupo. Porque nós pensamos dessa forma, nós não conseguimos raciocinar. Nossa mente não funciona sem categorizar coisas em determinados grupos. Isso é absolutamente crucial para o pensamento. Quando você vai removendo categorias ou alargando categorias ou misturando umas categorias com as outras, de modo que isso também é aquilo, mas também é isso, também é aquilo, e vai juntando um monte de coisa assim, você vai simplesmente paralisando sua capacidade de discernimento, sua capacidade de pensamento. O objetivo disso, se nós podemos pensar em termos de uma estratégia intencional muito centralizada, que é uma coisa discutível, mas tem que ser considerada, é simplesmente tornar as pessoas dependentes de autoridades, né? Porque se você paralisa a capacidade de pensamento da pessoa, se você joga tantos níveis, tantas camadas de flutuações, de modo que ela não consegue mais pensar por si própria, ela tende a querer recorrer a supostas autoridades, a fontes de conhecimento, e, ou na pior das hipóteses, mesmo que ela não seja mais capaz de compreender isso, ela prefere se acomodar a uma visão que seja mais ou menos dominante, já que ela não tem a capacidade de ela própria observar por si. Se ela não tem mais segurança, então é mais cômodo você aceitar uma definição que está massificada, que está banalizada por autoridades em vários níveis distintos. E aí você fica mais vulnerável a aceitar colocações por menos sentido que elas façam. Para insistir num ponto polêmico, que vai provavelmente taguear meu vídeo aqui, a não ser que seja muito esperto, essa questão que eu debati muito recentemente, né, sobre o fato do nosso mundo estar passando por um possível aumento na sua temperatura, né? E de repente o conceito foi mudado para alterações no clima, né? Ou seja, foi alargado, um conceito que era bem mais específico em determinado sentido, de repente foi ampliado. É preciso ter muito cuidado com essas estratégias de redefinição que vão simplesmente fazendo com que qualquer coisa que surja ali passe a ser considerado como uma corroboração daquela afirmação. Até porque em termos de teorias, né, você tem que ter falseadores. Quando você faz uma proposta teórica qualquer, especialmente uma teoria científica, ela tem que ter elementos falseadores. Elementos que, se você descobre que se dão, aquela teoria está automaticamente refutada. É uma forma de testá-la perante a realidade. E veja bem, segundo a maior parte desses vieses, você normalmente não trabalha com uma confirmação da teoria, mas com uma possibilidade de refutação, tornando-a passível de ser refutada. Mas a confirmação vai se dando pelo acúmulo de situações onde ela vai passando em testes e não sendo refutada. O que o pessoal faz para fazer com que uma teoria que foi falsificada por um fato permaneça? Ele adiciona uma que o pessoal chama de hipótese ad hoc, né? Você adiciona um elemento a mais para que ela dê conta daquilo ali, você alarga o sentido dela, você vai aumentando a circunscrição dela. Então você faz uma afirmação tal, acontece um fato que desmentiu. Em vez de você abandonar a teoria, você pega aquele fato, incorpora ali e amplia o escopo dela. Então é preciso tomar muito cuidado com essas coisas. Veja só, não estou dizendo que isso necessariamente refuta nada, mas vai tornando a situação cada vez mais frágil. E conforme alguns vão dizendo, né, quanto mais você abrange o espectro, acaba se tornando tanto quanto metafísico. Mas, tentando resumir, devemos ter muito cuidado com as estratégias de banalização. É muito curioso, porque frequentemente elas são óbvias, né? Porque basicamente é isso. É uma coisa que outrora tinha um sentido muito claro, muito específico, e de repente passa a significar uma outra coisa que não significava antes. Talvez por isso que eu sempre tive uma resistência tão grande. Quando toda vez que alguém me diz, não, mas tal coisa também é tal coisa, eu sempre soou assim,
um alertazinho quando o sujeito estava falando, uma vez conversando sobre religiões específicas, uma religião que era claramente panteísta. Não, mas essa religião também, além de panteísta, também é politeísta. Não, mas você tem que ver que, por exemplo, o machismo também prejudica os homens. Você vai estendendo, você vai sempre abrindo. Então a gente tem que ficar de olho nessas reatribuições, redefinições, nessas expansões dos limites, que às vezes podem ser sim justificados. A gente tem que ter cuidado para não ficar rejeitando a coisa apenas por isso, mas ser capaz de definir quando há claramente uma estratégia de banalização, mesmo que ela não seja confessa, como essa que eu apresentei agora. Eu sou o Marcos Valério XR, em 12 de maio de 2023. Se você está vendo esse vídeo aqui, é um dos primeiros a assistir. Espero você no domingo, agora dia 14, às 20 horas. 20 horas, hein? Também conhecido como 8 da noite. Normalmente eu faço os lives às 21. Então vamos chegar um pouquinho mais cedo para discutir com profundidade essa temática da maternidade. Obrigado por sua atenção.